Fala pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui, minha vitaminazinha de abacate. Se tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou apaixonado. Então nós vamos falar agora de o quê? EBS. Gente, pelo amor de Deus, EBS é o cérebro da prova. Nossa Deus, cai mesmo. Só que vamos fazer um negócio? É Elastic Block Story. Não vem achar que é storage, não. Pelo amor de Deus, eu vejo um monte de gente falando que é storage. Beleza? Então vamos lá. Ele é o serviço de armazenamento em bloco, por causa disso o nome. Então ele é armazenamento em bloco da AWS para EC2, tá? Então, você vai pensar no EC2, você vai pensar no EBS, Elastic Block Store, como um HD mesmo, um HD do seu servidor, um HD do seu notebook, um HD do seu celular, enfim. Alguma coisa de armazenamento. Só que nesse caso o EBS é só para o EC2, tá? Então ele oferece persistência. Mas, Jean, o que é persistência? Porque quando o disco é efêmero, ou seja, ele apaga toda vez que você reinicia ou desliga. Então, o EBS ele tem persistência, é como o HD. Você já pensou se toda vez que você desligasse seu notebook, você tivesse que colocar suas músicas lá de novo, colocar seus arquivos lá de novo? Não faz sentido. Ele é de alta performance, ele é de baixa latência e ele tem integração nativa com EC2, tá? Mas o que é isso, integração nativa para EC2? Ué, porque você pega um EBS e atacha na EC2, pronto, como mágica, ele tá lá. Beleza? Então, eu sempre avanço antes da hora, né? Então, gente, o que o EBS resolve? Vamos lá. O EBS, ó, sem EBS, presta atenção que a gente já falou. Sem EBS você perderia os dados ao reiniciar. Então reiniciava a máquina, você perdia todos os seus dados. As aplicações não teriam persistência. Ficou até redundante aqui, mas por quê? Porque você reinicia o seu servidor, você perde sua aplicação. E os bancos de dados perderiam as informações, beleza? Mas com com EBS, o armazenamento é persistente, os discos são independentes da instância, você pode tirar snapshots, você pode fazer backup e você tem altíssima performance. Mas como que esse EBS funciona? Vamos lá. Esse horário, gente, um monte de maritaca começa a cantar aqui, ó. Não sei se está saindo o microfone, daqui a pouco ela sai em bando ali. Então vamos lá, o EBS fica conectado pela rede. Olha que top! Então ele tá lá fisicamente, meus dados vão para ele via rede. Isso é maravilhoso, mas ele parece um disco local. Então, gente, pelo amor de Deus, lembre-se disso. Lembre-se disso. O EBS, ele parece que está físico no seu servidor, mas a comunicação entre ele é via rede, network, ok? Ele é replicado dentro da zona de disponibilidade, caso você queira. Então, para de achar que você tem um disco na zona de disponibilidade A em São Paulo, que ele vai replicar dentro da zona de disponibilidade de Virgínia nos Estados Unidos. Não vai. Ele replica dentro da mesma zona de disponibilidade. Tá? Isso é muito importante. Pelo amor de Deus. Olha uma coisa que você nunca ouviu falar e só ouve falar com a TNND. O EBS é AZ Specific, ou seja, ele é preso à zona de disponibilidade. Então, se eu tiver um servidor na zona A, outro servidor na zona B, outro servidor na zona C, ele não vai replicar entre as zonas, porque ele é AZ Specific. Agora, se eu tiver 10 servidores na mesma zona, aí ele pode replicar. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó, tá tudo aqui, tá tudo no slide para vocês. Como vocês podem ver, gente, o slide para mim é só uma referência, beleza? Agora, ó, uma pegadinha. O EBS não emute AZ automaticamente. Então todo mundo acha assim, eu criei um EBS, 2 EBS na minha estrutura e ele emute AZ. Não adianta. Isso precisa ser configurável. Tipos de volume, isso cai em prova. Tipos de volume, isso cai em prova. GP2, eu nem coloquei aqui, porque o GP2 já tá parando de
Nem existe mais, você nem consegue criar mais instâncias com GP2. O GP2 é um padrão antigo. Ah, mas eu quero migrar de GP2 para GP3. Você vai ganhar muito mais performance e vai pagar mais barato, sabia? Quando a AWS lança recursos novos, os antigos são mais caros do que os novos. Exemplo, se daqui no futuro, agora nós estamos em 2026, se amanhã ela lançar o GP4, o GP3 vai ser mais caro que o GP4. Então, se liga nisso. O GP2 é antigo. O GP3 é o novo padrão. Ele cai muito em prova, tá? Porque, ó, ele permite configurar IOPS separadamente. Ele tem o throughput separado. Ele tem. E ele é mais barato e ele é melhor, tá? Então, ó. Você tem o IOPS provisionado, que é o IO1, o IoT. Ó, o IO2. IoT. O IO1 e o IO2, tá? Que é para banco de dados críticos, baixíssima latência e missão crítica. Então, às vezes, vocês estão usando aí uma EC2 para ter um banco de dados, você coloca um GP3, você tá vendo que ela tá no gargalo. Às vezes o problema é disco. Você muda o disco para um IO1 ou IO2, o bagulho muda, tá? O HDD, que é o ST1, ele é um throughput muito alto, a leitura, a escrita muito alto, tá? E o SC1 é baixo custo, que é o HD Code. Aquele HD que a gente chama de gelado, aquele HD antigo, sabe? Que você manda ler nele, ele é igual o carro 1.0 subindo morro. Entendeu? Não, nada contra quem tem o carro 1.0, mas eu moro aqui no Buritis, em Belo Horizonte, pelo amor de Deus, como que os carros aqui sofrem? Só morro. Belo Horizonte é todo morro, né, gente? Então, mas como é que isso vai cair na prova? Se liga na missão, hein? Quando a prova falar em bancos críticos, IO1, IO2, anota aí. Se falar assim, o melhor custo-benefício, GP3. Fato, fato, fato. Se falar assim, qual que é o throughput grande? É o ST1, ok? Snapshots. Gente, snapshots são backups do EBS. E eles são armazenados no S3. Importante, o snapshot ele é incremental, ele é regional e ele é usado para disaster recover, ok? Então lembre-se disso. Snapshot, eu não gosto dessa palavra de backup. Por quê? O snapshot é uma foto do momento. Então imagina que você tira um snapshot por mês. E só isso que você faz. Você tira um snapshot hoje e depois no dia 4 de maio você tira outro. Se der algum problema nesse intervalo aí, você vai perder 30 dias de informação porque você não fez outros backups incrementais. Você fez só o snapshot de uma vez por mês, tá? Pegadinha de prova, para você lembrar. O snapshot, ele não fica na mesma EZ. Snapshot é regional. Então, se eu tenho máquinas no Brasil, o snapshot é regional. Eu posso pegar de uma e levar para outra, que é tudo dominado, tudo para nós. O impacto operacional. Snapshot permite backup, disaster recovery, replicação e automação. CloudOps, a vida do CloudOps é snapshots, ok? Então agora nós vamos falar dele. EFS. Nós falamos do EBS, Elastic Block Store, e agora nós vamos falar do Elastic File System, que ele é compartilhado, diferente do EBS. Então, várias EC2 podem acessar. Deixa eu afastar meu microfone um pouquinho, deixa eu mexer aqui. Então vamos lá, gente. Cadê aqui meu... Aqui, ó. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma EC2 e eu tenho um EBS. Ó, o EBS aqui, ó. Esse EBS ele é atachado a essa instância. Instância 1. Beleza? Então, só essa instância 1 usa esse EBS. Aí eu crio uma outra instância e falo assim, nossa, essa instância 1 minha aqui tá morrendo. Eu posso pegar esse EBS, desatachar da instância 1, presta atenção, desatachar,
Não vou perder os dados e vou atachar na instância 2. Beleza? Então observem que ele deixou de estar na 1 e agora está na 2. Então ele é por servidor. Jean, mas eu ouvi falar que existe um EBS multi-attach. Esse EBS multi-attach é novo e ele sim poderia ser conectado nos dois, mas não é assunto para agora. Então o que você tem que entender é que o EBS convencional ele é usado por uma EC2 apenas, tá? Então, beleza. Novo. Não. Agora nós vamos falar do EFS. Então, ó, eu tenho aqui o meu servidorzinho. Tem aqui meu servidorzinho. E esses dois servidores, ele precisa acessar uma pasta compartilhada. Ah, mas se é pasta compartilhada, eu vou usar S3? Não. Tem arquitetura que não permite usar S3. Você tem que usar o EFS. Elastic File System. Então é como se fosse uma pasta compartilhada que esse servidor acessa, esse servidor acessa. Se esse servidor aqui cria uma pasta, esse aqui acessa. Claro, gente, tudo depende de permissão, mas estou falando aqui de maneira para vocês entenderem. Se esse servidor aqui criar uma pasta, o 1 acessa também, entendeu? Então isso tudo é configurável. E por que a gente já entendeu tudo que tem nome de Elastic é porque é elástico. Então imagina que aqui eu crio um EFS de 10 GB. Quando ele estiver cheio, ele cria para a quantidade que eu quiser automaticamente, sem tempo de parada, que é o famoso downtime, sem perder absolutamente nada, tá? Então, lembre-se disso quando vocês estiverem entendendo EBS e EFS, tá? Vamos apagar isso aqui que eu acho que eu não vou desenhar mais agora não. Como é que o EFS funciona? Eles podem ser acessados por várias EC2 simultaneamente. Ele usa o protocolo NFS, que é o Network File System. Ele permite compartilhamento simultâneo, que é o que nós vimos. Ele permite multi-AZ e ele tem a elasticidade automática, como nós vimos. Diferença principal. O EBS é uma instância, EFS é um sistema de arquivos compartilhado. Então você pode colocar ele em 200 milhões de instâncias que ele acessa. Isso cai muito na prova, tá? Então você vai ver na prova assim, várias instâncias precisam acessar e compartilhar arquivos. Aí a resposta é EFS. Quando usar EBS? Quando você falar de banco de dados, quando você falar de disco de sistema operacional, quando você falar de alta performance e baixa latência. Quando usar EFS? Quando você quiser compartilhar arquivos, quando você usar containers, quando você quiser compartilhar entre Linux e quando você tiver multi-instâncias, beleza? Quando não usar o EFS? Quando você tiver workload sensível à latência, porque o EFS possui latência maior que o EBS, claro, né? Por causa do tráfego de rede lá. Então, ó, já até avancei. Deixa eu voltar aqui. Opa, isso. Impacto financeiro. O EBS, o custo você paga pelo armazenamento, pelo IOPS, pelo throughput e pelo snapshot, que nós falamos lá da tabela de discos lá, tá? O EFS ele é mais caro, mas ele é escalável, ele é compartilhado e ele é gerenciado. Então, impactos de troubleshoot. O que é troubleshoot? Gente, throughput é a leitura e a escrita. Troubleshooting é a resolução de problemas. Problemas comuns com EBS: AZ errada, IOPS insuficiente, burst esgotado. EFS, problemas comuns. Throughput, que é a leitura escrita, NFS e Mount Target, ou seja, os pontos de montagem. Vamos para um exemplozinho real aqui, ó. A empresa possui aplicações webs, múltiplas EC2 e arquivos compartilhados. Qual que é o problema? Cada servidor tinha arquivos diferentes. Então a solução é o EFS, ou seja, todos vão acessar ao mesmo tempo. Outro cenário, banco crítico de baixa latência. Você já vai direto para o
EBS IO2, como nós falamos. Uma analogia da TNND para você guardar aí, ó. EBS é como um HD interno. Só aquele computador usa. EFS é como uma pasta compartilhada. Várias pessoas acessam ao mesmo tempo. Como vai cair na prova? Compartilhada, EFS. Baixa latência, EBS. Várias instâncias, EFS. Banco de dados, EBS. Incremental, snapshots. Multi-AZ, EFS. Lembrando, vamos lá. EBS, gente, isso aqui é para fixar na sua memória. EBS não é multi-AZ. Snapshots fica no S3. EFS usa Network File System, que é o famoso NFS. O GP3 separa os IOPS do storage e o IO2 é para missão crítica. Erros mais comuns: usar o EBS para compartilhar. Ridículo, porque vai dar problema. Usar o FS para baixa latência. Ignorar IOPS. IOPS é a questão de entrada e saída do disco. Não monitorar o throughput e não automatizar snapshots. Esses são os erros mais comuns que a gente pode cair, tá? Então, olha só, nós já falamos de coisa demais aqui. Tenho certeza que você nunca ouviu falar isso em EBS e EFS. Mas antes, coisas que eu não falava, mas depois que eu passei a falar, vocês me ajudam muito. Vai lá e comenta na TNND. Segue o nosso perfil no Instagram, @GeanDBSTech. No LinkedIn é linkedin.com/in/GeanDBS. Se quiser entrar na comunidade do WhatsApp, vocês podem entrar. Gente, é tudo 0800 para vocês. Você paga o simulado se quiser, você paga o que você quiser. Se não quiser, o conteúdo vai continuar de qualidade, porque essa é uma promessa minha com vocês. Beleza? Então vamos lá. Opa! Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Eita! O que eu fiz aqui, gente? Espera aí que houve uma falha na Matrix aqui, ó. Espera aí. Ai, do começo. Pronto. Houve uma falha na Matrix. Vocês me perdoem aí. E como aqui você sabe, a gente não tem edição porque a gente não tem tempo. Então vamos lá. Vamos lá rapidinho? Vamos rever? Vamos rever essa parada? Vamos lá. Vamos lá. Então nós vamos entrar nessas questões aí. EBS e EFS. Vamos lá. Isso aqui é o resumo da parada. A diferença entre o EBS e o EFS é que o EBS é em bloco. O EFS é compartilhado. O Amazon EBS é como se fosse um HD da sua instância. Ele oferece, anota aí, persistência, alta performance, baixa latência. E ele é muito usado para banco de dados, sistemas operacionais e aplicações críticas. O EBS funciona da seguinte maneira. O EBS parece disco... Jean, você está falando isso toda hora, é claro, para você gravar para a prova. O EBS parece disco local, mas ele fica conectado via rede. Só que a AWS otimiza isso, que parece que ele está local. Por isso que a latência dessa porcaria é baixa. Outra coisa muito importante, EBS é preso na zona de disponibilidade. Ou seja, ele não é multi-AZ automaticamente. Então vamos lá. GP3 é o melhor custo-benefício. IO2 é para missão crítica como banco de dados pesados, baixa latência e alta performance. Já o ST1 e SC1 são HDD, aqueles antigão, focado em throughput e baixo custo. Snapshots são chamados... Eu não concordo com essa fala, mas para termos didáticos ele é o backup do EBS, tá? Pegadinhas clássicas, o Snapshots fica no S3 e outra, ele é incremental. Se eu fiz um hoje, faço outro amanhã, ele vai pegar apenas o que mudou. Quando eu tiver que voltar, eu vou voltando esses blocos. Cuidado quando você for fazer um snapshot de mensal. Se você perder alguma coisa e não tiver nada incremental no meio do caminho, você perde 30 dias da sua aplicação.
Ou seja, então lembre-se que ele é incremental, salva apenas o que mudou. O CloudOps usa o snapshot o tempo inteiro, é a vida dele, backup, disaster recovery e automação. O que é o EFS? Muda completamente. O EFS não é um disco individual. Ele é um sistema de arquivo individual. Ele é um sistema de arquivo compartilhado, me perdoe. Várias EC2 podem acessar ao mesmo tempo. Agora, ele é muito usado para aplicações compartilhadas, containers, ambientes Linux e múltiplas instâncias, tá? Então, qual usar? Preste atenção, anota isso aí, vai me ouvindo até você guardar. EBS é uma instância individual, baixa latência, banco de dados, sistema operacional. EFS, compartilhado, multi-AZ, múltiplas EC2 e arquivos compartilhados, tá? Essa comparação vai cair muito na sua prova. Agora, pensando em CloudOps Engineer, o armazenamento impacta diretamente em backup, monitoramento, disponibilidade, performance. Nós precisamos monitorar IOPS, throughput, latência e snapshots, porque a storage vira gargalo muito fácil. Jean, minha vitamina tá aqui. Jean, minha aplicação tá lenta, eu já coloquei o processador top, memória top, vai ver o disco. Então, vocês são CloudOps, vocês precisam entender isso. Tá? Agora vamos na maldade da prova. Primeira, EBS não é multi-AZ. Segundo, snapshot fica no S3. Terceira, FS usa protocolo NFS. Quarta, GP3 separa os armazenamentos de IOPS. Se a prova falar banco de dados, baixa latência, alta performance, EBS. Se a prova falar compartilhamento, múltiplo EC2 e acesso simultâneo, é FS. Então agora você vai mais uma vez, se não comentou, comenta TND, entra lá no LinkedIn, eu falo LinkedIn, entra lá no LinkedIn, entra lá no Instagram. No Instagram você só vai ver coisa técnica. Raramente eu posto uma fotinha da minha filha ou eu jogando tênis. Então, podem ir lá que é coisa técnica, beleza? Sabe por quê, gente? Porque sempre vai ser absolutamente tudo nosso e nada deles.